Uma boa noite, mais uma vez, para você que tem nos acompanhado. Muito bom poder novamente falar com vocês, trazer aquilo que é para ser a base da nossa vida, a palavra do nosso Deus. Como saudação hoje, eu quero fazer essa pergunta que vai estar projetada. Essa pergunta é assim: o que a Páscoa significa para você? Não sei se nesse final de semana que passou, nós estamos agora no domingo à noite, no dia em que nós lembramos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lembramos que é o dia de Páscoa. Eu não sei se nesse final de semana, desde sexta-feira até o dia de hoje, você tirou um tempo para refletir sobre o que significa a Páscoa. Nós investimos ou gastamos o nosso tempo em tanta coisa. Eu não sei vocês, mas celebrações, comemorações fazem parte desse período de Páscoa. Está certo que nessa época em que nós estamos vivendo agora, em função dessa pandemia, isso foi de certa forma bloqueado para nós. Grandes aglomerações ou até aglomerações em família pode ter sido evitado. Mas nos outros anos, e provavelmente nos anos que ainda virão, a tendência é que em datas como essa, como a da Páscoa, nós nos reunimos em família, em amigos, comemos bastante, de repente tomamos, e pode ser que tomamos além da conta, festejamos, fazemos folia, porque afinal de contas é mais um feriado, é mais um dia em que nós podemos aproveitar, onde não há cobranças, onde nós estamos livres. Mas será que nós tiramos um tempo para refletir o porquê desse feriado, o porquê dessa celebração, o porquê da Páscoa e qual o seu significado? Existem mais datas ao longo do ano que elas seriam tidas como feriados, como épocas onde nós podemos aproveitar, nos divertir e tudo mais, mas elas têm os seus significados. E no dia de hoje, no final de semana que se passou, que está terminando, nessa semana que se inicia, a pergunta que eu faço para ti é essa: o que a Páscoa significa ou significou esse ano para você? Você tirou um tempo para refletir a respeito? Vale a pena se colocar diante do nosso Deus, esse Deus cuja obra central na minha e na tua vida aconteceu na Páscoa, nesses dias que nós lembramos agora nesse final de semana. E eu quero te convidar a fazer essa reflexão, se de repente você não conseguiu fazer ao longo desse final de semana, no dia de hoje, a tirar um tempo junto comigo nesse momento e refletir a respeito do que é a Páscoa, do que significa a Páscoa para a nossa vida. E antes de nós iniciarmos essa reflexão, eu quero te convidar para um momento de oração. Feche os teus olhos, incline a tua cabeça, queremos falar com esse nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigado que podemos celebrar mais uma vez a centralidade da obra do Teu Filho Jesus Cristo, e na qual chamamos Páscoa. Obrigado que, através da obra de Jesus Cristo, nós temos acesso a Ti. E, Senhor Deus, obrigado que a Tua Palavra, ela quer deixar claro ao nosso coração o que significou tudo isso, que aconteceu cerca de 2000 anos atrás, ó Pai. E que nós lembramos hoje e temos muitas vezes como um feriado, como um motivo de diversão, de festa, de liberdade, Senhor. Mas nós precisamos saber que é mais profundo o significado. E nós queremos colocar isso diante de Ti, pedindo a Tua ajuda, a ajuda do Teu Santo Espírito, para clarear isso na nossa mente. Afinal de contas, é tão fácil esquecer. É tão fácil uma data como essa, com tamanho significado, passar batido, Senhor. E nós queremos pedir essa ajuda a Ti, que o Teu Santo Espírito venha dar clareza ao nosso coração, para que hoje, no final, na parte final desse final de semana, Tu nos alimente com aquilo que é central para a nossa vida. Em nome de Jesus, Teu Filho, é que eu peço, nos abençoe e nos guie nessa noite. Amém. Bem, dois reforços nos avisos que nós já repassamos em outros momentos, né? Vai estar projetado. O primeiro é sobre as atividades, elas continuam suspensas até o dia 19.
Como nós mencionamos no último culto, alguns setores já voltaram a trabalhar, já voltaram a funcionar na nossa sociedade, na nossa comunidade, mas por enquanto o conselho, por enquanto a suspensão, ela ainda continua em vigor. As atividades até então domingo que vem, dia 19, elas ficam suspensas. A partir do dia 19, a princípio, nós retomamos com as atividades normais da nossa comunidade aqui da Meuque de Jaraguá do Sul. Provavelmente no dia 26, então, o culto retorna, ou seja, nós vamos ter o culto presencial novamente. Mas por enquanto isso está na ideia. Não sei como será o desdobramento das coisas adiante, mas vale reforçar essa informação. Então, dia 19 ainda não haverá culto, mas a partir do dia 19, dia 20, segunda-feira em diante, retomamos as atividades a princípio. Um outro aviso, mais uma vez, tem a ver com as ofertas. Fica o convite a você estar contribuindo com o trabalho, contribuindo com aquilo que a nossa comunidade precisa para existir. Então, aí estão projetados os dados, mais uma vez. Se você puder, tome nota. Qualquer dúvida, tem ali o contato do nosso tesoureiro. Qualquer dúvida também venha falar comigo e com o Rodrigo. Sei que estou repetindo essa informação, mas só para deixar claro para nós. Ok, mais uma vez eu quero retomar a pergunta que eu fiz no início. O que é a Páscoa? O que ela significa para você? Refleti a respeito de algumas coisas no início. Quero que você faça o exercício de resgatar essas reflexões e se fazer novamente essa pergunta: o que ela significa para mim? Será que é realmente coelhinho? Será que é ovos de chocolate? Será que é troca de presentes? Será que é festa? Será que é motivo para se reunir, para comemorar? Mas comemorar o quê? Festejar o quê? Isso precisa estar no nosso horizonte. E olhando para essa questão, imaginando o que poderia ser falado a respeito dela, eu poderia muito bem usar um texto sobre o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Poderíamos ler os textos bíblicos que falam da história da obra de Jesus Cristo. Desde a sua prisão, desde a Santa Ceia, desde a sua prisão, a morte, o sepultamento e a ressurreição, a aparição dele em outros momentos. Todos esses textos fazem parte desse período da Páscoa. Mas para tentar olhar e responder essa pergunta, o que ela precisa significar para o meu e para o teu coração, eu me senti animado a compartilhar um pouquinho daquilo que Paulo compartilhou com os Tessalonicenses. Não aquilo que a carta aos Tessalonicenses traz, ela também faz parte, também é importante, mas eu quero compartilhar aquilo que o texto de Atos, capítulo 17, os versículos 2 e 3, eles nos mostram. Eu quero te convidar aí na tua casa, pega a tua Bíblia, vamos abrir ela nesse texto, lá de Atos, capítulo 17, versículos 2 e 3. Eu quero te sugerir ainda, sublinhe esse texto, porque esse texto aqui ele guarda tudo aquilo que é o resumo da Páscoa, o resumo daquilo que aconteceu neste final de semana. E o texto de Atos 17, os versículos 2 e 3 vai dizer o seguinte: Paulo, segundo o seu costume, foi procurar os judeus que moravam em Tessalônica e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. 2 versículos, só isso. E agora o desejo é chamar a tua atenção para 5 coisinhas, 5 aspectos que esse texto nos traz, 5 palavras que esse texto nos traz e querem nos ensinar a respeito do que deve significar a Páscoa para a minha e para a tua vida. A primeira palavra, a primeira expressão que esse texto traz é que é necessário. Paulo, ele é categórico. Paulo, ele é direto. Olha, queridos irmãos de Tessalônica, queridos judeus, vocês que conhecem a Escritura, foi necessário. Mas o que foi necessário? Foi necessário que alguma coisa acontecesse.
E quando Paulo expressa essa realidade de que algo foi necessário, é exatamente isso. Eu e você precisávamos de alguma coisa. A humanidade precisava de alguma coisa que se fazia necessária. E o texto vai nos dizer a respeito disso, quando Paulo fala, foi necessário que quem? Que Cristo fizesse alguma coisa. Aquilo que Cristo fez era necessário. E é muito interessante, o texto de Lucas 23:34 vai nos mostrar um pouquinho o que foi necessário e o porquê isso foi necessário. Se nós olhamos lá, vai dizer o seguinte, está projetado aí: contudo, Jesus, pregado na cruz, dizia, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E nas palavras de Jesus, eu e você temos aquilo que se fez necessário. Uma direção. Eu e você estávamos perdidos, estávamos em trevas. O início do livro de João, lá, o capítulo 1, vai falar dessa realidade, que o mundo estava em trevas e precisava de uma luz, e Jesus Cristo, Filho de Deus, vem como luz para esse mundo. E lá no capítulo 8, versículo 12, Jesus Cristo vai declarar isso: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas. Isso é fantástico, porque o mesmo Jesus fala, Pai, perdoa essa turma porque eles não sabem o que fazem. Então a obra de Jesus se faz necessária, porque nós não sabemos o que nós fazemos, estamos caminhando em trevas. E isso no cristianismo, isso através da palavra de Deus, se chama pecado. Eu e você estamos em pecado, estamos no pecado, somos pecadores, estamos marcados e manchados pelo pecado. E essa realidade se faz necessária à obra de Jesus Cristo. Sem a obra de Jesus Cristo, a realidade do pecado ela não é vencida. Eu e você, nós não conseguimos vencer ela por nós mesmos. Queremos ser pessoas top, queremos ser pessoas que são relevantes para a sociedade, e cada vez que tentamos isso, nos batemos, nos debatemos e queremos voltar atrás. E quando nós menos esperamos, não conseguimos. Porque nem retomar as coisas, nem reconstruir as coisas, nós não somos capazes, nós não sabemos o que fazemos. Aquilo de bom que nós fazemos diante de Deus, em função da mancha do pecado, é mal. Nós não conseguimos restaurar essa situação. Porque aquelas mesmas pessoas que no dia em que Jesus Cristo entrou em Jerusalém, o aclamaram como rei, gritaram Hosana nas alturas, foram as mesmas pessoas que gritaram crucifica, crucifica. Prova clara de que eu e você, nós precisamos, de que é necessário que alguma coisa seja feita ao meu e ao teu coração. E Paulo deixa bem claro lá em Atos 17 o que foi feito. O texto vai dizer que foi necessário que Cristo padecesse. A Almeida traduz como padecer. Um sinônimo de padecer é morrer. Essa palavra que está projetada aí. Morrer. Foi necessário que alguém morresse. E é muito interessante que o versículo lá de Romanos, capítulo 5, versículo 6 a 8, vai dizer o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo por nós. Olha só, enquanto nós ainda estávamos andando em trevas, Cristo morreu no seu tempo por nós. E o texto continua dizendo, dificilmente alguém morreria por um justo. Se eu e você fôssemos pessoas justas na nossa totalidade, então a obra de Jesus não era necessária. Mas porque nós somos ímpios, fracos, então Jesus Cristo teve que morrer. E o texto diz isso, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime até a morrer, é uma outra realidade. Assim como não precisa ninguém morrer por ele, assim alguém pode se animar a morrer por um justo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a realidade da morte. Foi necessário que a morte viesse para o Filho de Deus. É necessário que ele morresse. Por isso é necessário aquilo que aconteceu na Sexta-feira Santa, lembramos há 2 dias dessa realidade. Onde Jesus Cristo se entrega na cruz por mim e por ti, pecadores. E isso faz parte daquilo que significa a Páscoa. Reconhecer que nós somos pecadores, que por mais bom que nós almejamos ser, que nós queremos ser, por mais pessoas
perfeitas na sociedade que nós viemos a ser. Continuamos devendo na questão pecado. Dali o único que pode nos tirar é Jesus Cristo. E Ele fez isso morrendo por nós. Essa é a realidade. Você pode ver a cruz atrás de nós, ela quer nos lembrar disso. De que Jesus Cristo, numa cruz, morreu por mim e por você. Mas é muito interessante porque morrer por morrer, qualquer um poderia morrer. Eu e você, nós um dia iremos morrer. Muitas pessoas na situação que nós estamos no país estão morrendo. São aquelas que são anunciadas no sentido de números, mas também aquelas que não são anunciadas. Dia após dia, pessoas deixam de viver. Mas morrer por morrer não gera esperança nenhuma. Sim, Jesus Cristo foi necessário que Ele morresse pelos nossos pecados, porque nós deveríamos ter morrido no lugar dele. Ele toma o nosso lugar nessa morte e morre por nós. Mas a morte por morte não resolve o problema. O que resolve o problema é aquilo que Paulo declara no versículo 3 do texto que nós lemos a seguir, quando ele fala em ressurreição. Foi necessário que Cristo padecesse, morresse e também ressurgisse, ou fosse ressuscitado. E Deus assim o fez. E aqui que entra o pingo de esperança para mim e para a tua vida. Morte por morte fica no 0 a 0. Agora, quando Jesus ressuscita, então o lado de Jesus Cristo, o lado de Deus, ele está ganhando. Por quê? Porque a morte foi vencida. A morte foi vencida. E é muito interessante, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 13, 4, também o 17, vai estar escrito assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, realidade que nós já vimos. Foi sepultado, realidade também que nós já vimos, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo aquilo que prometia as Escrituras. E o texto do versículo 17 termina dizendo: e se Cristo não ressuscitou, se essa obra dele que aconteceu no dia de hoje, que nós lembramos no domingo, na Páscoa, não tivesse acontecido, seria vã a nossa fé e ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Morte por morte não consuma a obra de Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo é consumada na sua ressurreição. Quando Deus, com a sua poderosa mão, ressuscita o seu Filho dos mortos e mostra que a esperança que eu e você temos, que a fé que eu e você somos chamados a ter, ou nós já temos, ela é fruto da esperança que Deus nos dá em Jesus Cristo, da ressurreição. Eu e você, nós somos convidados a crer nisso, a crer que a morte não é o resumo e não é o fim da nossa vida, mas que em Jesus Cristo eu e você temos a vida eterna a partir da ressurreição. E o texto aqui de 1 Coríntios deixa bem claro: Cristo morreu sim pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, então a minha e a tua fé é genuína. Senão ela não teria sentido. Porque morrer por alguém, todo mundo pode morrer por alguém. Você ama a pessoa e quer o bem para ela, você é capaz de dar a tua vida por ela. Mas ressuscitar é aquilo que nos dá esperança. E Páscoa também significa isso, esperança. Que eu e você não somos mais dominados pelo pecado. O pecado não tem as rédeas da nossa vida. Mas eu e você somos abençoados com a vida eterna. Né? E quando eu falo abençoados pela vida eterna, entra aquilo que Paulo continua dizendo no versículo 3, que Cristo é o nosso Salvador. Porque eu e você temos a chance de ter a vida eterna, então é que Ele se torna o nosso Salvador. Porque quem deveria estar morrendo naquela cruz e nunca mais ressuscitando? Eu e você. Mas Jesus Cristo morre, ressuscita e dessa maneira, com a sua obra, se torna o Salvador para a minha e para a tua vida. Ele se torna aquela ponte que eu e você precisávamos para chegar até Deus. O texto do Evangelho vai dizer claramente que quando Jesus consuma a sua obra, o véu no templo de Jerusalém foi rasgado de cima a baixo. E o que isso significa? Significa que na época ninguém podia acessar o Santo dos Santos, acessar a Deus, o lugar onde Deus estava. Ninguém podia fazer isso, exceto o sacerdote, uma vez por ano. Mas com Jesus Cristo, eu e você, não só o sacerdote,
Mas cada ser humano tem acesso a Deus na íntegra. Tem acesso a Deus sem barreira nenhuma. Jesus se torna essa ponte, esse mediador, esse único mediador entre cada vida de ser humano para com Deus. Confia nisso também. Ele é o teu Salvador. Ele é aquele que reconcilia você com Deus. E falando em reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, vai dizer: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. No caos que eu e você vivíamos, de não saber o que fazer, Deus deixa a sua glória, se torna ser humano na pessoa do seu Filho, morre uma morte terrível, morte de cruz, é sepultado, ressuscita, para que Deus mesmo nos reconcilie com Ele. Tamanha dificuldade que eu e você temos de nos reconciliar e de nos relacionar com Deus. Nós não conseguimos isso com nossas forças. Podemos ser seres humanos melhorzinhos, mas nos reconciliar com o nosso Criador é impossível para nós por nós mesmos. E Deus faz isso através do seu Filho, Jesus Cristo. E aqui está um dos significados principais da Páscoa. A mensagem da reconciliação, onde a morte e ressurreição de Jesus Cristo nos trazem essa nova realidade. Feliz eu e você seremos, se essa é a nossa confiança. Se essa é a verdade que habita o nosso coração, então nós seremos felizes. Porque passará esse mundo, eu e você, sim, a morte física nós vamos ter que encarar, ela é uma realidade para nós, mas a morte eterna já não é. Nós temos a vida eterna, porque Deus nos reconciliou com Ele mesmo, a partir de Jesus Cristo. Esse é o nosso Salvador. Isso é o significado da Páscoa. E uma outra realidade que o texto de Atos 17, capítulo 17, versículo 2 e 3 vai trazer para mim e para ti. É uma realidade que pode ser transmitida pela palavra convite. O texto nos informa essa seguinte realidade. Ponto 5. Ser anunciado. A mensagem da reconciliação precisa ser anunciada. Queridos, tem muitas pessoas ao meu e ao teu redor morrendo definitivamente. Não só a morte física, mas também morrendo eternamente. Eu e você somos chamados, sim, a confiar na misericórdia de Deus diante desses acontecimentos, diante dessas mortes. Mas o chamado que Paulo faz, e aquilo que ele muito bem está fazendo, segundo o relato de Atos, é anunciar essa mensagem da reconciliação. E o capítulo 5 de 2 Coríntios, o final do versículo 19, nós lemos antes o início, e agora o final do versículo 19 vai dizer o seguinte: e nos confiou a palavra do que? Da reconciliação. Paulo estava anunciando aos Tessalonicenses a palavra da reconciliação. Palavra que põe novamente os seres humanos em conexão com Deus. Isso só foi possível através de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. E eu e você, e a mim e a você, Deus confiou essa palavra também. Palavra de reconciliação. E o versículo 20 de 2 Coríntios, capítulo 5, vai dizer: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Exortasse o quê? Que em nome de Cristo, pois, roguemos que vos reconcilieis com Deus. Olha só. Lá atrás, a minha e a tua situação era de que estávamos perdidos, de que não sabíamos o que fazer. E a partir de Jesus Cristo, eu e você somos chamados a ser embaixadores do Deus vivo e verdadeiro. E isso também significa Páscoa. Quando Deus passa por mim e por ti, passa a habitar no meu e no teu coração a partir de Jesus Cristo. E além de transformar a minha e a tua realidade, de iluminar a minha e a tua vida que estava em trevas e que pode ainda estar em trevas e de repente está precisando de um chacoalhão na tua vida, esse mesmo Deus quer te chamar para ser embaixador dele. Além de ser liberto
das garras do pecado, somos chamados a ser embaixadores de Deus. E como somos embaixadores de Deus? Quando anunciamos a palavra da reconciliação. Seja com nossas próprias palavras, seja com os nossos atos, seja com aquilo que publicamos no Facebook, seja com aquilo que publicamos no Instagram, em qualquer rede social, seja com aquilo, ou seja, como nós nos portamos diante das pessoas que estão ao nosso redor, são maneiras de ser embaixador de Deus nesse mundo, ferramentas desse Deus. Essa semana eu iniciei, não terminei ainda, mas iniciei a leitura do livro do Arthur Klepsch. O Arthur Klepsch pode ser conhecido de muitos de vocês que estão nos assistindo, de outros eu posso trazer a função dele. Ele foi missionário da Meuc um bom tempo, e além do missionário teve outras tarefas também de trabalho na Meuc. E o Lodemar Schlemper, o missionário Lodemar, ele escreveu uma biografia do Arthur Klepsch. E onde eu quero chegar lendo essa biografia é tentar entender, obviamente, a vida dele, mas uma das coisas que mais me marcou na vida do Arthur, a partir da leitura que eu estou fazendo do livro, foi a transformação da vida dele. Foi um processo, mas um processo que levou ele de um estilo de vida para uma nova vida. De uma pessoa que não conhecia Jesus Cristo, ou se conhecia só de ouvir falar, mas uma pessoa que passou a ser serva de Jesus Cristo. Passou a ser, como o texto de 2 Coríntios coloca, embaixadora. Portadora da mensagem de reconciliação. Eu e você somos convidados para isso também, porque, queridos, ao redor da tua vida tem pessoas que não conhecem o Evangelho. Tem pessoas que estão morrendo eternamente e elas precisam ouvir a respeito do Evangelho que salva as pessoas. E aqui também temos o significado da Páscoa. Não é só mais uma data, mas é onde tudo aquilo que é possível, aliás, tudo aquilo que foi possível ser feito para mim e para a tua vida, para nós podermos ter acesso a Deus e ir para o céu lá na eternidade e viver eternamente, foi feito na Páscoa. Isso precisa estar claro para mim e para ti. E quando isso estiver claro para mim e para ti, precisa estar claro também para as pessoas que estão ao nosso redor. E nesse ponto, o meu desejo é que Deus esteja trabalhando essa realidade no teu coração. Nós não passamos só mais um final de semana dentre inúmeros outros. Não foi mais uma Páscoa dentre inúmeras outras que nós vivenciamos nesse final de semana. Mas é uma nova chance de lembrar, de trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. O fato de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, entregue por mim e por ti, para que pudéssemos crer nele e a partir do fato de crer nele, sermos salvos e não condenados. Se existe uma coisa que precisa ser resolvida na tua vida, querido, é se você está salvo ou condenado. O único que pode te salvar é Jesus Cristo, porque condenação, eu e você, sem Jesus, nós estamos caminhando para lá. Isso precisa estar claro para nós, e isso é Páscoa. É quando Deus nos dá essa chance de morar com Ele eternamente. Eu volto à pergunta que eu fiz no início. O que a Páscoa significa para você? Leve essa pergunta contigo. Medite nela essa noite. Não sei o que você vai fazer agora no final desse culto. Eu vou te convidar mais uma vez para ter um círculo de oração, mas depois disso eu não sei qual vai ser a tua atividade. Mas eu te convido a fazer a seguinte atividade: refletir a respeito do que é a Páscoa. Se você já fez esse final de semana, faça de novo, nunca vai ser demais. Se você não fez, toma esse tempo, abre a tua Bíblia, acessa a tua Bíblia no teu celular, na internet também está disponível, mas faça isso. Leia novamente o texto de Atos, leia um Evangelho. Se você tem a Bíblia do Almeida, ela te facilita porque tem os títulos lá, é fascinante, é fácil de encontrar. Mas tire esse tempo para pensar no significado da Páscoa. Querido, te convido para esse círculo de oração, se reúna com aqueles que estão ao teu redor, orem, agradeçam a Deus, porque Ele tem dado dia após dia a chance de viver o que é a Páscoa. Jesus Cristo, morto,
ressurreto por mim e por ti, para que nós venhamos a ter vida eterna. Isso precisa estar na nossa mente, no nosso coração. Isso precisa ser anunciado. Que Deus te abençoe. Te desejo um feliz final de Páscoa e uma abençoada semana. Uma boa noite a todos.